Tem muita dúvida, tem muita coisa errada escrita na internet, o que a gente vê. Então, o que acontece? O cloro da piscina, tem um pH mais, deixa o cabelo com pH mais alcalino. E esse pH alcalino, ele provoca abertura da cutícula do fio. E essa abertura da cutícula, ela promove a entrada de muito sulfato de cobre, que está presente na água, no cloro da piscina. E esse sulfato de cobre, ele é muito parecido com a cor verde. Então, imagine que abre cutícula, entra esse sulfato de cobre e o cabelo fica realmente esverdeado. Olá! Com a chegada do verão, eu tenho uma grande novidade para vocês. Eu trouxe a minha amiga especialista em dermatologia e medicina capilar, que trabalha comigo na Human Clinic e coordena o setor de cabelos, a doutora Lu Passoni. A doutora Luciana Passoni é especialista em tratamento de cabelos. Eu me sinto muito à vontade em fazer as perguntas para ela. E, inclusive, na época que eu me formei, eu estava me lembrando, não havia uma especialização em medicina capilar. Nós éramos médicos dermatologistas que fazíamos pele, unha e cabelos, e ainda fazemos, essa é a função da dermatologia, mas não havia um aprofundamento na medicina capilar. E a doutora Lu foi fazer estágio no exterior, num centro especializado. Me conta, Lu, eu quero saber mais sobre essa sua nova formação, o que é a medicina capilar, em que lugar você fez. Antes da gente começar a conversar e fazer as perguntas que eu tenho aqui, que foram mandadas pelos nossos ouvintes, sobre os tratamentos de cabelo, principalmente na época do verão. Então, Lu, por favor, se apresente, me conte onde você fez essa especialização. Olá, doutora Érica. Eu queria falar primeiramente que é um grande prazer estar aqui com você, esse grande nome da dermatologia. É uma honra poder estar aqui contribuindo com essa parte capilar que muitas pessoas não sabem muito sobre o assunto. E gostaria de falar um pouquinho sobre mim. Eu fiz 2 especializações. Uma com a doutora Antonella Tosti, a grande sumidade em cabelos na Universidade de Miami, onde lá aprendi toda a parte clínica, tratamentos, diagnósticos capilares, o que contribui muito com a minha prática clínica, e também a parte cirúrgica de transplante capilar. Eu fiz com o Dr. Miguel Canales, um dos inventores e criadores do robô de transplante capilar, o único que temos hoje no mundo, lá no Vale do Silício. Então foram 2 especializações fora do país que me trouxe uma bagagem muito importante para minha prática clínica hoje na Human Clinic. Nossa, eu tô encantada. Principalmente gostei dessa parte que você falou do robô. Me conte o que é um robô, como é um robô? O robô, muitas pessoas perguntam, o que ele faz? Hoje em dia nós temos o mesmo robô que faz a retirada dos folículos, a retirada dos cabelinhos e a colocada dos cabelinhos na região receptora, onde o paciente quer transplantar. Antigamente, o robô só fazia a retirada e a gente tinha que fazer manualmente a colocada do fio a fio. Hoje em dia não, ele faz as 2 partes. Então é um trabalho muito mais rápido e muito mais assertivo. Olha que interessante, e eu estou aproveitando o conhecimento dela em transplante capilar, porque na verdade nós vamos falar de cuidados com o cabelo no verão, mas eu estou achando muito interessante essa novidade e vou aproveitar para fazer algumas perguntas que na minha época nós fazíamos alguns transplantes capilares manuais em homens e nas mulheres não era possível, porque os cabelos eram muito finos. E eu gostaria de saber, você mencionou o robô, se as mulheres podem fazer um transplante capilar, por exemplo, com o robô. Isso é possível? Com certeza isso é possível. A única ressalva é que a parte a ser retirada tem que ser raspada pelo robô.
Então, a gente tem que fazer a raspagem antes da retirada dos folículos. Mas é uma parte escondida, pode ser atrás do cabelo da mulher, uma parte onde não será visível para as outras pessoas. E assim, ele é trabalhado, esse fio, e colocado nas regiões, geralmente nas regiões frontais, onde as mulheres têm essa preocupação estética, onde tem a falta de cabelo. Ah, sim, onde começam aquelas entradas, né, na região da testa. Olha, fantástico, estou apaixonada sobre o tema. A doutora Lu, ela trabalha na Human Clinic, ela é chefe da terapia capilar e também quem trabalha junto é o doutor Breno Marques. Quando a dupla tá junta e eles fazem transplante de cabelo, eu tô sempre lá assistindo, eu aprendo muito, eu adoro, sou fascinada por esse tema, por isso já estou aproveitando para fazer o convite para posteriormente nós gravarmos um podcast só de transplante capilar, porque vocês viram que tem muito assunto. Aproveitando, vamos voltar aqui nos seus conhecimentos capilares e eu quero saber, para essa época do ano, que nós estamos no verão, as pessoas estão indo à praia, à piscina, entram no mar, ficam com o cabelo molhado, o sal, o cloro, eu sei que podem causar danos, mas eu vou te perguntar, o ressecamento do cabelo no verão, é possível evitar com toda essa rotina de sol, praia, mar, entra na piscina, sai da piscina, vento, areia, é possível evitar o ressecamento? Olha, Érica, é possível sim. Uma dica que eu dou dos cuidados dos fios no verão é sempre usar leave-in, condicionador e shampoo com o filtro UV. As pessoas têm a tendência de pensar que só a pele precisa da proteção solar, mas não. O filtro UV ajuda a fechar a cutícula do fio, não deixar entrar pigmento, não deixar mudar esse pigmento de fio e hidratar também o cabelo. Não deixar acontecer aquela quebra dos fios, a ponta dos fios, o que acontece geralmente no desembaraçamento do cabelo molhado. Então, é muito importante o uso de condicionador, shampoo, leave-in UV, com proteção UV e também as máscaras hidratantes semanais. Ah, isso é maravilhoso. Foi muito interessante porque na época que eu comecei a estudar cabelo na dermatologia, bem nos primórdios, eu vi um trabalho da L'Oréal, na época em que ninguém falava de tratamento com filtro solar para cabelo. As pessoas davam risada, falavam o que é isso. Mas o conceito de filtro solar, como a doutora Lu falou, proteção UV para os cabelos, ele é um pouquinho diferente da proteção para a pele. O que acontece é que os estudos que começaram justamente com a L'Oréal era que os fios protegidos com o creme UV, eles aumentavam a resistência ao estiramento, quando se fazia o estiramento do fio, e quebravam menos. Então, essa é uma das diferenças da proteção solar. Por quê? Você vai melhorar a resistência. É claro que desde a época que eu comecei a estudar até agora, isso evoluiu muito mais. Então, as propriedades de proteção UV são muito maiores e nos meus estudos anteriores, a proteção era só no leave-in. Hoje, pelo que a doutora Lu está falando, também os condicionadores já vêm com essa proteção UV, é isso mesmo? É isso mesmo. Na verdade, isso vem de uns 2 anos para cá. Muitas pessoas falam, doutora Lu, me dê dica das marcas dos produtos, mas cada tipo de cabelo, o cabelo fino oleoso, o cabelo fino seco, o cabelo cacheado, cada um tem sua peculiaridade. Então, eu não posso, não é uma receita de bolo. Cada pessoa tem uma indicação certa do tipo de produto. Por isso que nós não conseguimos dar aqui, infelizmente, dicas gerais de produtos a serem usados, mas do que procurar, do que a ser procurado. Exatamente. Então, entenderam bem o recado. Procure produtos condicionadores e máscaras e leave-in com proteção UV, ultravioleta. Bom, nós podemos também ter as dúvidas das pessoas que têm os cabelos naturais
mas também daquelas que têm os cabelos tingidos. Eu acredito que as pessoas com cabelos tingidos são as que têm mais problema de manutenção da cor durante o verão. E eu gostaria que a doutora Lu explicasse quais são os cuidados que as pessoas de cabelos tingidos têm que ter com os fios do cabelo durante o verão. Vou pedir, por favor, para você contar tudo para nós. Essa é uma dúvida muito frequente, na verdade. As pessoas, elas começam perguntando assim para mim: doutora Lu, eu tenho que realmente investir meu dinheiro naquele shampoo um pouco mais caro, que é para o cabelo tingido, que é para o condicionador para cabelo tingido? E eu falo, você tem, se fez uma boa coloração e quer manter aquela cor, tem que investir em produtos para essa manutenção. Por exemplo, nós sabemos que os raios UV, hoje em dia, eles oxidam a melanina. Então, vai ter automaticamente uma mudança daquele pigmento que foi colocado. Então, muitas vezes o cabelo acastanhado fica mais alaranjado, o cabelo loiro pode ficar mais esverdeado. Então, os produtos, eles têm que evitar essa oxidação. Eles têm que proteger o fio e a melanina contra essa oxidação UV. E aí entra novamente a proteção solar UV para os cabelos e outros ativos também específicos para cada tipo de tintura, para cada tipo de pigmento. Agora eu vou entrar com uma pergunta aqui, já que falou dos loiros. Eu gostaria de saber que história é essa do cabelo loiro ficar verde ou ficar com uma alteração da cor durante o verão. É por causa da piscina? É alguma coisa que tem na piscina? O que acontece? Na verdade, as pessoas têm muita dúvida, tem muita coisa errada escrita na internet, o que a gente vê. Então, o que acontece? O cloro da piscina, ele tem um pH mais, deixa o cabelo com pH mais alcalino. E esse pH alcalino, ele provoca a abertura da cutícula do fio. E essa abertura da cutícula, ela promove a entrada de muito sulfato de cobre, que está presente na água, no cloro da piscina. E esse sulfato de cobre, ele é muito parecido com a cor verde. Então, imagine que abre cutícula, entra esse sulfato de cobre e o cabelo fica realmente esverdeado. Nossa, é verdade. E isso acontece com os loiros naturais, tingidos ou com os dois? Com os dois. Então até mesmo quem é loiro natural não foge disso. Não foge disso. Muito interessante. E eu gostaria de saber, para aquelas pessoas que ficam com o cabelo armado, arrepiado, com aquele efeito frizz, o que fazer para evitar esse efeito durante o verão? Olha, eu falo que o verão é uma delícia, mas as pessoas realmente ficam com aqueles cabelos um pouco mais difíceis de lidar, né? Então, a hidratação à base de aminoácidos e óleos vegetais, ela ajuda muito nesse arrepio do cabelo. Então, uma hidratação semanal, uma hidratação quinzenal, dependendo de cada tipo de cabelo e da quantidade de fios que a pessoa tem. Então, invista principalmente nos aminoácidos. Eles assentam, entre aspas, os fios. Eles ajudam na maresia, até mesmo em quem mora em cidade praiana, em quem mora na cidade que tem praia, o tempo inteiro tem o cabelo armado. É verdade. E onde que eu posso encontrar os aminoácidos? É no shampoo, é no condicionador, é na máscara, é no creme, é no leave-in? Agora eu fiquei curiosa, porque eu também vou querer usar os aminoácidos no meu cabelo. Geralmente são nas máscaras e cuidados que são encontrados tanto em salões quanto tratamento domiciliar. Você acaba encontrando nessas casas onde tem os tratamentos capilares que você pode adquirir e usar na sua casa. Muito interessante. Gostei da dica. Bom, eu gostaria de saber o seguinte: como evitar que os cabelos cacheados, que normalmente já são difíceis de cuidar durante todas as épocas do ano, mas que piorem, que quebrem, que embaraçem. Como evitar que os cabelos cacheados sofram mais durante o verão?
Bom, os cabelos cacheados já costumam ser mais secos nas pontas, já que a textura faz a oleosidade ficar presa mais na raiz. Então, a gente tem que ter alguns cuidados específicos. Usar proteção solar nos fios e reaplicar ao longo do dia é muito importante, principalmente quando entra na água. Entrou na água, tem que voltar a reaplicar o filtro solar capilar. Tomar ducha sempre antes de entrar no mar e sempre após entrar no mar. Isso porque tira um pouco do sal e do cloro também do cabelo. Então ajuda a preservar aquele fio que já é mais seco na ponta, senão ele vai quebrar. Ele pode não cair, mas ele vai quebrar. Escovar o cabelo todo no banho, antes do banho, pentear, lavá-lo, massageá-lo e sempre fazer as máscaras capilares semanais. Eu bato muito nesse assunto porque no verão as máscaras acabam sendo um aliado muito importante para nós tricologistas. Ah, então quem tem cabelo cacheado, nada de pentear o cabelo se estiver seco, você vai quebrar, vai ter problema. Então sempre molhar o cabelo e aplicar a máscara. Mas algum detalhe, porque eu percebo, nós temos diferença entre o cabelo ondulado, cacheado e aquele que nós chamamos de carapinho. Existe uma diferença na quantidade, número de vezes em que nós devemos hidratar esse tipo de cabelo, assim, detalhando para as pessoas que têm cabelo cacheado, detalhando as diferenças entre o ondulado, o cacheado e o carapinho. Com certeza. A diferença vai estar muito no tratamento. Lembra daquela parte do shampoo no poo, low poo? Então, você tem que ter, quanto mais cacheado, mais enrolado, quanto mais crespo o fio, tem que ter menor quantidade de substâncias químicas. Então, nós vamos do shampoo low poo, que é aquele que tem menor quantidade de sulfatos, de substância química. Na verdade, tem que ser mais leve. O shampoo tem que ser mais leve para o cabelo ficar mais solto. E a hidratação tem que ser realmente quanto maior os cachos, quanto mais, não crespo, né? Mas quanto mais, difícil explicar, né? Mas quanto mais fechadinhos são os cachos, a gente tem que fazer hidratação com menor quantidade de produto, para não pesar. Olha que interessante, eu pensava que era justamente o contrário, que os cabelos com mais cachos, os carapinhos, que você precisasse caprichar no creme, porque senão ele não ficaria hidratado. Olha, muito interessante essa dica, acredito que muita gente realmente não saiba desse detalhe. Então, vou aproveitar aqui, você veja quanta coisa que a gente aprende. Vou aproveitar e perguntar se é verdade ou não que os cabelos podem cair mais no verão, ou se não, eles caem mais no inverno. Como é que é essa história da perda de cabelos, queda de cabelos na sazonalidade, ou seja, nas diferentes estações do ano? Olha, existe uma grande divisão, né? Então, se a gente for pensar na parte de ciclo capilar, por que às vezes é mais esperado a queda de cabelo no verão? Porque quando você está no inverno, outono, inverno, você tem um menor aporte de nutrientes, a incidência solar é menor, as pessoas costumam às vezes até ficar um pouco mais tristes, mais reclusas. Então, você tem ali um acontecimento para a queda do cabelo acontecer daqui 3 meses. Tudo que você for pensar em queda de cabelos, tem que pensar em 3 meses antes o que aconteceu. Isso estamos falando da queda capilar do ciclo folicular normal. Agora, o porquê da queda no verão está sendo tão estudada, mesmo quando não tem esses fatores de ciclo capilar há 3 meses atrás. Acredito eu, as pessoas judiam muito do cabelo no verão. Então, acúmulo de oleosidade, excesso de lavagem, pentear com o cabelo molhado, aquele cabelo fica inchado, aquela cutícula fica inchada, então é muito mais fácil a quebra do cabelo. Então tem um estudo que fala que os cabelos acabam caindo mais no verão pelo excesso de lavagem, excesso muitas vezes de oleosidade durante o dia e também as judiações mar e piscina. Nossa, bom, o assunto é fascinante, eu estou adorando. Milhares de perguntas que eu selecionei.
vou poder fazer só algumas, né, por causa do nosso tempo, mas com certeza a doutora Lu vai ter que gravar outro podcast, porque não param de surgir dúvidas. E, aproveitando, eu gostaria de saber o seguinte, nós estamos no verão, mas as estações mudam, daqui a pouco nós temos outono, inverno, e eu quero saber uma dica importante para cada mudança de estação. O que nós podemos aconselhar o nosso paciente a fazer para proteger os fios, melhorar o crescimento do cabelo, nessas diferentes mudanças de estação? Costumo falar que a mudança de estação, a pele sofre e o cabelo sofre mais ainda. Então, uma dica muito valiosa é aquela ida ao cabeleireiro preferido para cortar as famosas pontas duplas. Porque imagine só, o cabelo já está sofrendo. Se tem as pontas duplas no finalzinho do cabelo, a tendência é abrir todo esse fio. A tendência é ele judiar muito mais do fio, essa mudança de estação. Então, você cortando e acertando, o cabelo fica mais forte. É difícil penetrar naquela cutícula, é difícil acontecer alguma coisa ruim com aquele fio, como a quebra ou a mudança de cor. Olha, eu achava que era lenda isso de você cortar as pontas para o cabelo ficar mais forte, mas eu tô vendo que não. Tem aí uma explicação. Gostei muito de saber dessa explicação. Nossa, bastante interessante. Bom, eu gostaria de saber se você tem mais alguma dica para as pessoas que estão no verão, estão na praia, na piscina. E tem uma pergunta aqui, é o seguinte: se é verdade que aplicar soro fisiológico no cabelo, quando estiver na praia, no mar, na piscina, se melhora? Que história é essa? Olha, Érica, falou-se muito esse ano sobre esse soro fisiológico. Não tem nenhuma evidência científica, porque nós trabalhamos com evidências científicas, que melhore ou piore o fio de cabelo. Na verdade, a água mesmo, a água corrente, vai fazer o mesmo efeito do soro fisiológico. Ela vai limpar o cloro, limpar o sal, então não precisa ser o soro fisiológico. Não tem necessidade nenhuma. Ah, então, isso é interessante, porque na mala de viagem a gente já carrega tanta coisa. Se tiver que levar ainda vários vidrinhos de soro fisiológico, a mala vai ficar pesada, vai ser difícil de carregar tudo isso. Bom, eu achei ótimo. Não paramos de receber perguntas sobre cabelos, então a doutora Lu está convidadíssima. Nós teremos outra oportunidade para falar mais sobre fios de cabelos, tratamentos capilares, e eu quero já deixar programado um podcast especial com a doutora Lu e com o doutor Breno sobre transplante de cabelo. Vocês vão aceitar o convite? Com certeza, Érica. Será uma grande honra novamente e temos muito mais o que falar sobre cabelo. O nosso tempo é curto, é sempre curto, mas estou aqui à disposição de vocês e foi um prazer. Nossa, eu amei. Muito obrigada, doutora Lu. Obrigada, Muito Érica. obrigada.